bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre props no React. O que são props? Quando a gente fez o componente aqui da tela de sign up até a última aula, e eu vou até comentar esse Active aqui, a gente vai usar ele mais adiante, a gente viu que é possível criar componentes separados e importá-los aqui dentro. Bom, a gente criou então um botão, né? E esse botão, ele pode ter uma função, um evento. E um evento que o botão pode ter é o onPress. Esse onPress, ele faz o quê? Ao ser pressionado, né, neste caso aqui, ele vai estar emitindo um console.log que eu apenas coloquei como pressionou para entrar. Só que este console, né, por si só, ele não vai reagir, não vai acontecer nada. Por quê? Porque quem tem um evento é o meu componente. E esse meu componente é que precisa receber essa propriedade. Então eu vou lá no meu button e aqui eu posso receber quem? As props. Essa props, ela seria uma props.onPress, que é um nome que eu estou passando para ela aqui. Só que é mais interessante, neste caso, desestruturarmos as props que estão chegando. Como assim? Eu deixo de receber props, abro chaves e dentro dessa chave eu vou receber a prop que eu mandei. Então eu coloco aqui um onPress. E aí, quem que vai ser o responsável pelo efeito, né, de pressionar aqui? É o Touchable Opacity, que é esse botão. Então, esse Touchable Opacity, ele tem um onPress que vai receber o onPress do outro componente, né, do componente Py. Então, o signup está aqui e ele envia um onPress para o button. E ele fala o seguinte com ele: button, quando você for pressionado, você vai emitir um console para mim, pressionou para entrar, né? E aí, quando eu já tinha apertado ali, ó, ele mostrou, pressionou para entrar, tá? Então aqui é só um console. Obviamente a gente vai utilizar as props para algo assim mais útil, né? Algo que tenha mais sentido. Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui é enviando mais props para esse button. Por exemplo, o que um button pode ter? Além do onPress aqui, eu posso desativar um botão, né? E quando eu digo que um botão está desativado, eu estou dizendo que ele é true ou false, certo? Então, se eu coloco true e clico, olha só, já não está acontecendo mais nada. Agora, se eu digo que ele não está desativado, que é false, ele fica da mesma forma. E esse disable, ele poderia ser, né, tratado lá na página de sign up e recebido por props aqui no botão. Por quê? Eu poderia ter uma função aqui que permitisse, né, que o meu botão só estivesse ativo quando todos os campos tivessem sido preenchidos. Então eu mando um disable para ele true e ele não funciona. Eu mando um disable false e ele funciona. Interessante, né? Então a gente consegue tratar aqui diversas propriedades para qualquer tipo de componente. Então, quando a gente está falando de props no React, a gente está lidando com propriedades que podem ser enviadas de um componente para outro. Como eu disse lá no começo, no React tudo é componente. Então, ao implementar essas telas no React Native, pode ser necessário enviar um dado de uma tela para outra, né? E a gente faz muito isso quando a gente está programando. Então, este envio é feito por meio de propriedades que a gente chama de props. Essas props ali, no meu caso, foram desestruturadas, né? E a gente passou a chamá-las pelo mesmo nome. E aí, a gente abre uma porta para um novo conceito, tá? O conceito que a gente vai ver agora é o conceito dos hooks. O que são hooks? Hooks são funções que permitem a gente controlar recursos de estado, ciclo de vida, tá?
e qualquer outro tipo de componente de ciclos aí para componentes funcionais. Pode parecer confuso no primeiro momento, tá, gente? Mas não é. A gente vai ver alguns hooks aí, como por exemplo o useState, o useEffect, o useContext e o useRef, tá? Algumas dicas para os hooks, né? Apenas chame os hooks no nível mais alto, ou seja, evitem chamar hooks dentro de lastros de repetição, né? Imagina um hook ficar repetindo ali por um erro, uma repetição que a gente pode estar fazendo, tá? E aí também chamá-los somente dos componentes funcionais aí do React, evitando utilizar o JavaScript puro juntamente com os hooks. Então, o objetivo dessa aula foi bem simples, foi só introduzir o conceito de props aqui. Algumas outras coisas que a gente poderia fazer aqui, ó, era, por exemplo, no button, né? Eu poderia mandar para ele aqui, ó, eu vou tirar o disable, tá? Vou mandar aqui um text. E esse text eu vou mandar uma string. E essa string vai chamar cadastrar. Eu vou lá no button agora, recebo esse text, não tenho mais o disable, tá? E olha só, eu quero passar o teste para esse cadastrar. Eu apago o cadastrar, eu estou recebendo JavaScript, então eu abro chaves, text e fecho. Isso aqui serve para a gente estar componentizando o nosso button e reutilizando ele em qualquer outro componente, porque nessa tela eu estou mandando cadastrar. Em outra tela que eu chame o button, eu mando uma outra propriedade para ela, que não seja cadastrar, né? Então eu consigo estar tratando aqui. E além disso, a gente pode tratar também as cores, pode enviar por props, pode enviar tamanho do botão via prop, né? E aí eu alteraria o 300 aqui, colocaria um valor que recebi, por exemplo, size, mando um size 250. Eu venho aqui e recebo size, simples assim, tá? Então a gente tem aqui muitas possibilidades para lidar com props. Mais adiante a gente vai ver que conforme a aplicação cresce e ela vai escalando, depender das props pode tornar-se um processo dispendioso. E aí a gente tem um hook do React para poder estar facilitando isso, que é o useContext, tá? Mas a gente vai falar dele mais adiante. Então o importante aqui é entendermos que uma prop ela pode ser enviada aqui no signup. Eu posso estar mandando, por exemplo, aqui, para não chamar de text, eu vou chamar de label, tá? Cadastro, olha só. E dentro do signup, eu poderia vir aqui e aonde tem esse cadastro, eu posso chamar de label. E no signup, eu desço a estrutura aqui dentro e recebo o label que a app me enviou. Então, olha só, eu estou passando uma prop da app para dentro da signup e eu poderia ainda, se quisesse, pegar esse label e passar para dentro de outro componente do button. É como se fosse uma árvore mesmo. Eu vou passando ali de pai para filho, tá? Mas aí a gente tem o nosso componente pronto e aí já está funcionando utilizando o props do React.